Com medo de perder emprego, as pessoas compram menos, o que força a indústria, por exemplo, a segurar a produção. Diante de um mercado em queda, o setor não precisa contratar e começa então a demitir, o que agrava a situação. Forma-se assim um círculo vicioso. Outro motivo é bem mais antigo: o tamanho e a ineficiência do Estado. Uma Justiça do Trabalho que no ano passado conseguiu entregar aos reclamantes 8 bilhões e meio, mas que vai custar esse ano 17 bilhões, vamos fechar a Justiça do Trabalho e dar o dobro do que os trabalhadores estão pedindo. Essa é uma regra matemática básica. Ou será que uma Justiça do Trabalho pode se dizer que é a Justiça do Trabalho que gera emprego? No discurso, a Comissão de Trabalho da Câmara sobrou também para o próprio Congresso. Nós aqui geramos 16 mil na Câmara. 16 mil, se pegar do Senado, então, é um horror. E o nosso trabalhador aqui, presidente, o nosso trabalhador que ganha 15 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, ele tem auxílio-refeição e tem auxílio creche, nosso trabalhador, de R$800 por mês. Quando a gente fala em medidas de proteção do emprego, olha, que medida de proteção do emprego? Por acaso é sindicato que garante emprego? Por acaso a Justiça do Trabalho, esse parlamento aqui garante emprego? O que garante emprego é empreendedor. O que garante emprego é quem bota o seu dinheiro, quem bota a sua iniciativa, sua força de trabalho e gera trabalho. É isso que garante emprego. É uma sociedade em desenvolvimento. É isso que garante emprego. E o resto é balela. E aqui a grande parte, todos nós, inclusive eu aqui, vivemos com dinheiro de quem gera o emprego e deixa de gerar emprego, e com dinheiro do trabalhador, que tem menos emprego, e a sindicar os trabalhadores que nem se fala, que é um horror. De trabalho, de interesse trabalhador, não tem absolutamente nada. Os empresários concordam e cobram solução para outras dificuldades recorrentes: a falta das reformas trabalhista, da previdência e administrativa, que tornem a economia mais ágil. O problema é que a gente está numa crise que são problemas estruturais, né? Não é simplesmente falta de crédito ou um momento que a economia teve um problema por causa de uma crise externa, um fator externo. A reforma trabalhista é um exemplo de proposta empacada no Congresso Nacional. São 6.397 projetos com mudanças na CLT tramitando, alguns apresentados semanas depois de a Constituição de 1988 entrar em vigor. Resultado: o Brasil tem uma legislação da década de 40, em pleno século XXI. Agora, a promessa do governo é priorizar alterações na lei que permitam negociações diretas entre patrões e empregados, como reduzir o horário de almoço para liberar o funcionário sair mais cedo, por exemplo, ou vender mais do que 10 dias de férias. A intenção é não mexer em direitos como o FGTS e o 13º. Hoje nós precisamos, na área do trabalho, de muitas reformas no Brasil, não só na CLT, mas também na estrutura, no arcabouço geral da chamada Justiça do Trabalho. Nós temos uma legislação retrógrada que não privilegia os trabalhadores. A indústria vem pressionando o Ministério da Fazenda por uma reforma imediata. Hoje, ter um funcionário no Brasil sai caro. Com carteira assinada, o custo ao empregador é mais de 2 vezes o salário oferecido. O mundo mudou, a tecnologia mudou, tudo mudou e nós vamos continuar com essa legislação apenas porque os sindicatos são contra uma mudança. Você não está tirando direitos de quem está empregado, você está dando direitos para quem está desempregado de ter chance de um emprego. Se a despesa fosse menor, o resultado direto seria uma alta nas contratações. O inimigo é tudo que é imposto ao cidadão. O imposto que sustenta os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores. O imposto que paga esse custo legislativo e o custo do judiciário mais alto do mundo. Por um acaso, a crise brasileira de um setor público que toma 40% do que é do trabalhador, 40%. E tem um déficit ainda de 170 bilhões. E a culpa da crise não é do setor público. E quem garante o emprego no Brasil é a Justiça do Trabalho, o Parlamento e esses sindicatos aqui que querem aumentar a sua contribuição. Por favor, é importante que a gente comece a defender aqui o interesse de quem paga o nosso salário, que é o trabalhador, porque esse é o menos comentado, que ultimamente tem sido comentado e defendido aqui nesse Parlamento.